Vamos dizer ao nosso Deus que queremos beber da fonte, a fonte de águas vivas. Ele é a fonte. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus.
Nós queremos com isso dar início, com esse cântico, dar início ao culto desta noite. Ele é a fonte, nós queremos beber do rio do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Salmo 34, verso 1 ao verso 8. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Salmo de Davi, Salmo 34, de 1 a 8. Texto sagrado, a palavra de Deus para nós que nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a Deus, irmãos, por estas benditas promessas do Senhor para a nossa vida. Vamos louvá-lo agora com um hino do nosso inário, o hino 47, Louvor e Glória. Vamos louvá-lo pela tua graça, pela sua graça, vamos louvá-lo pelo seu poder. Louvor e glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, irmãos. Vamos agora ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Criador, o sustentador, o nosso Redentor. Querido Deus, grande Deus, Senhor das nossas vidas, nós aqui estamos, ó Deus, com o coração alegre, por podermos prestar culto ao Senhor, expressar, ó Deus, com as nossas vozes, com tudo que somos, o reconhecimento nosso de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor é e tem feito, ó Deus. Como cantamos agora, de fato e de verdade, nós queremos te engrandecer por tua glória e imploramos a tua graça sobre nós. Mas te louvamos, ó Deus, porque a mesma graça com a qual o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo,
A mesma graça demonstrada ali na cruz do nosso Salvador. A graça, ó Deus, que tem sido derramada desde então, quando o Senhor nos chamou, ó Deus, e tem dirigido as nossas vidas, é a graça que o Senhor está demonstrando hoje para nós, mais uma vez, neste momento de culto, através da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nas nossas trevas o Senhor envia a luz. Glórias sejam dadas ao Teu nome, é a nossa oração, é a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar agora a Deus através do nosso coral. Um hino que o nosso coral Melodia de Vitória vai entoar com a minha voz. Clamo ao Senhor.
Glória a Deus, irmãos. Mesmo quando abatidos, Deus se faz presente. Eu convido você agora a lermos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós leremos do verso 7 até o verso 18, segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o final do capítulo. Um texto, eu creio, muito apropriado, estritamente ligado à mensagem que vamos receber nesta noite, em que Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, segundo aos Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso não desanimamos. Temos este tesouro, que é, segundo o contexto, o conhecimento de Deus, em vasos de barro. E isso com uma finalidade, para que a excelência seja de Deus. A excelência do poder seja dele, e não nossa. E é nesse contexto que Paulo diz essas palavras benditas, que nós podemos até ser atribulados, não angustiados, perplexos, até com a cabeça cheia de interrogações, não desanimados, perseguidos sim, não desamparados, abatidos até, não destruídos. Vamos então cantar e engrandecer o nome do Senhor neste momento, irmãos. E eu gostaria de começar cantando aquele cântico que diz que o trabalho é do Senhor. Ele nos lembra que Ele trabalha para quem espera nele. E o nosso trabalho é apenas descansar no nosso Deus. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém, porque Deus está perto de mim e de você. E estas palavras aqui não são vazias, não é? Não precisamos temer, não precisamos levar fardos e nós não damos conta. Deus está perto de nós. Celebremos esta verdade abençoada. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavra de vida eterna, venham conhecer
nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto, Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém. E a Escritura, a palavra de Deus, do nosso Deus, diz que muito além do que nós pedimos, sentimos, pensamos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Vamos louvá-lo com este hino que fala da grandeza do nosso Deus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais.
eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos. E a vontade, o desejo nosso é de continuar exaltando o nome do nosso Senhor, não é? Pois bem, agora nós vamos nesse momento fazer isso através da meditação na palavra do nosso Deus, na Escritura Sagrada. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no Salmo 42. Salmo 42. O nosso tema, irmãos, é este: abatido, não destruído. Salmo 42. Peço que os irmãos, com muita atenção, com toda a atenção,
voltada à palavra do nosso Deus, acompanhem a leitura. Salmo dos filhos de Corá, Salmo 42. A palavra do Senhor nos diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Irmão e irmã, você tem o costume de revisitar um texto bíblico? Eu creio que sim. Revisitar um texto é olhá-lo de novo, é atentar para outros detalhes daquele mesmo texto que um dia já lhe chamou a atenção, não é? E pelo qual Deus já lhe falou à mente e ao coração. Esse ato de revisitar a Bíblia, na verdade, deve ser um ato contínuo na vida cristã. Até porque, irmãos, não estamos falando de um texto produzido pela sabedoria humana, não é? A Bíblia é a palavra de Deus, e como tal, nosso estudo nunca será exaustivo, sempre faremos novas e novas descobertas. Por que revisitar o Salmo 42? Bem, irmãos, além do que nós já dissemos, eu creio que este salmo trata de uma realidade que de uma forma ou de outra cerca a vida humana em todos os tempos. A realidade da tristeza, a realidade do abatimento. O salmista diz no verso 6 que a alma dentro dele estava abatida. O salmista expõe a noite escura da sua alma. O salmista nos conta a experiência dele aqui, falando também, é claro, da superação da sua depressão. Mas um outro motivo que me levou a revisitar este salmo é que amanhã, dia 21, nós iniciaremos uma nova série de estudos nas devocionais da semana pelo YouTube. Nós vamos falar sobre o tema depressão e graça. Mas, irmãos, queremos ainda antes de começar, estamos trabalhando para ter o cuidado de não apenas falar sobre depressão. Hoje em dia muito se fala a respeito, mas sim queremos ressaltar o cuidado de Deus para com o deprimido. Aqueles que estão abatidos, irmãos, não podem ser vistos como dados estatísticos, não é? São vidas que necessitam da graça de Deus para lidar com o drama da depressão, assim como precisam da graça dele para enfrentar e lidar com qualquer outra coisa nesta vida, não é? E além disso, irmãos, um terceiro motivo para retornar a este salmo é que ele fala do que pode acontecer com quem está em isolamento. O autor, um dos filhos de Corá, estava distante dos seus irmãos, estava em distanciamento social, e aí veio o abatimento.
Eu creio então ser muito apropriado, encaixado no que nós vivemos nesses últimos meses. Pode ser que nós não estejamos mais totalmente, literalmente isolados, mas de várias formas a pandemia nos alcançou. De várias maneiras a pandemia influenciou as nossas vidas. Então é por isso, ou melhor, por isso tudo, né, que eu quero com você revisitar o Salmo 42. Muito se fala, irmãos, em depressão na sociedade atual. Não é para menos. Estima-se que cerca de 16% da população mundial já sofreu do tipo mais severo de depressão ao menos uma vez na vida. Isso sem falar naqueles tipos menos severos. Os estudos sobre a doença se iniciaram em 1920. E já na época foi reportado que as mulheres possuem o dobro de chances do que os homens de se tornarem depressivas. Segundo dados dos órgãos de saúde, a depressão é a segunda causa de morte mundial por doença, ficando atrás apenas das doenças cardíacas, veja só. Ainda segundo dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. E é o segundo país com maior prevalência nas Américas todas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Como depressão e ansiedade são tópicos diretamente relacionados, vale dizer também que o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. São milhões de pessoas deprimidas e ansiosas e deprimidas. E o que falar do suicídio? Sabemos que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Atente para isso. Só perdendo para mortes por acidentes e outras formas de violência. Irmãos, isso é espantoso. E nós não podemos colocar esse índice aqui também na conta da depressão e da ansiedade? Creio que sim. O problema da depressão, irmãos, não é de hoje. Ele parece estar se agravando em nossos dias, mas depressão, melancolia, abatimento emocional e espiritual de qualquer natureza são mazelas que vêm já afligindo de muito tempo ou desde sempre a alma das pessoas. Por exemplo, preocupado com o estado das suas ovelhas, o pastor puritano William Bridge, em 1648, com a habilidade de um médico de almas, né, ele pregou uma série de 11 mensagens para sua congregação ali em Londres. Isso no século 17, irmãos, 350 anos atrás. Os sermões eram endereçados aos cristãos sobre os seus cuidados, que estavam sofrendo exatamente de depressão espiritual. Todos eles baseados aqui no Salmo 42, 11. Martin Lloyd Jones, 300 anos depois, em 1965, preocupado com o seu rebanho ali em Londres também, ele também pregou uma série de mensagens no mesmo tópico, e os seus sermões até foram posteriormente publicados com o título Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura. O interessante, irmãos, é que ambos os pastores foram encorajados a pregar a partir da experiência do salmista, que lemos aqui hoje. Salmista que estava com a sua alma profundamente abatida, deprimida, tanto que ele pontua isso, né, em vários momentos do Salmo. Versos 5 e 11 ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Abatimento, perturbação. E se nós nos aprofundássemos na história da igreja, irmãos, por exemplo, nós descobriríamos o quanto é comum encontrar pastores pregando ou escrevendo sobre o tema, tentando lidar com o problema da alma abatida dos cristãos. Depressão, portanto, não é um problema de hoje, é um problema de sempre. Trata-se de uma realidade por se ser humano, não é? Vivendo com todas as consequências do pecado na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida neste mundo. Graças a Deus, porém, que nós temos o texto sagrado, a palavra do Senhor. Glória a Deus, porque temos o Salmo 42, outros tantos textos bíblicos escritos por alguém que estava lidando com o problema da alma abatida.
e debaixo da ação do Espírito de Deus, quis nos ensinar a enfrentar, a atravessar o mesmo vale de dores. Não é à toa que se deu a estes salmos o título de Masquil, ou Salmo Didático, porque o salmista quer nos ensinar mesmo a enfrentar a depressão, a lidarmos com o abatimento debaixo da graça do nosso Senhor. O Salmo 42, irmão, junto com o 43, não sei se você já percebeu, ele abre o livro 2 dos Salmos. Nesses Salmos, o salmista lamenta as suas circunstâncias, e ele fala que a situação que ele estava envolvido o impediam de comparecer ao templo para adoração, e cada um desses salmos pode ser tomado separadamente, mas geralmente eles são estudados em conjunto até, como uma canção única em 3 estrofes. Há pelo menos 4 razões que são apresentadas para isso, para se tomá-los como sendo uma unidade só. Primeiro, porque os 2 salmos compartilham o mesmo refrão. Você vai encontrar as mesmas palavras também no Salmo 43. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Segundo, ambos os salmos, o 42 e o 43, possuem versículos quase idênticos. Repare aqui no Salmo 42, o verso 9, que nos diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E veja o Salmo 43, o verso 2. O salmista diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E é interessante ainda que os 2 salmos expressam o desejo de retornar à presença de Deus no santuário. E também, irmãos, o Salmo 43 não possui um título, isso é sugestivo. Nada há que o introduza ou que o identifique como um salmo sendo escrito em outro momento, ou mesmo por uma outra pessoa. Aliás, é o único salmo do livro 2 que não possui título. O que dá, irmãos, essa ideia de compor uma unidade. Devemos então ler os 2 salmos juntos, Salmo 42 e Salmo 43. Mas hoje, irmãos, nós vamos analisar, a princípio, apenas o Salmo 42. E vamos usar como título, como você já viu, da nossa mensagem, uma frase que, na verdade, não está aqui com estas letras, literalmente, mas está aqui com essa ideia, né? A frase saiu da pena, da escrita do apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, o texto que lemos no nosso culto de hoje. Então, o nosso tema é esse: abatido, não destruído. Irmãos, quando a alma da gente fica abatida assim, a primeira coisa a se fazer é descobrir por que isso acontece. O próprio salmista faz a si mesmo várias vezes essa pergunta: por quê? Por que esse abatimento? Por que essa perturbação? A cura sempre passa pelo diagnóstico correto, sabemos disso. Não se cura ninguém sem que antes se descubra as causas da doença, não é? Pois bem, Charles Spurgeon, quando pregou aos seus alunos no colégio de pastores, ele falou com propriedade sobre as crises de desânimo dos próprios ministros. Isso está no seu livro Lições aos Meus Alunos, que eu até recomendo a leitura a você. Spurgeon introduziu assim o assunto, veja aqui no slide. Ele disse: sabendo pela mais penosa experiência o que significa uma profunda depressão de espírito, sendo visitado por ela frequentemente e a intervalos não demorados, achei que poderia ser consolador para alguns dos meus irmãos se partilhasse meus pensamentos sobre isso, para que os mais jovens não imaginem que algo estranho lhes acontece quando tomados em alguma ocasião pela melancolia. E para que os mais deprimidos saibam que a pessoa sobre quem o sol está brilhando jubilosamente nem sempre andou na luz. Olha que testemunho vívido, irmãos, de alguém que conhecia a Deus, mas de alguém que em vários momentos da sua vida foi tomado, ou sucumbiu, não é, ao seu próprio abatimento.
E nós vemos no livro citado como é que foi que Spurgeon abordou esse tema. Ali nesse livro, Lições aos Meus Alunos, ele faz essa colocação, ou essas colocações, respondendo a algumas perguntas. Ele diz: por que será que os filhos da luz andam às vezes em trevas espessas? Por que será que os arautos da alvorada às vezes se acham numa noite que vale por 10? Em outras palavras, irmãos, não tem como oferecer cura para a alma abatida, sem que antes se descubra por que ela está assim abatida. Outro notável pastor e pregador do passado, o Dr. John Henry Jowett, em uma carta pessoal a um amigo, ele escreveu as seguintes palavras, nós temos aí também no slide. Ele disse, não quero que você pense que sou santo. Você parece imaginar que não tenho altos e baixos, mas apenas uma condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterruptas. De maneira nenhuma. Muitas vezes me sinto completamente desprezível e tudo parece mais escuro. Muitas vezes sinto como se a minha vida religiosa tivesse acabado de começar, como se eu estivesse no jardim de infância. Mas geralmente consigo rastrear esses períodos miseráveis, chegando a alguma causa pessoal. E a primeira coisa a fazer é tratar dessa causa e seguir novamente em direção à luz do sol. Vejam essas últimas palavras dele, né? Que ele rastreava esses períodos de trevas, de escuridão em sua alma, para chegar a alguma causa. E em chegando à causa, a primeira coisa era tratar dessa causa para seguir de novo na direção, ou em direção à luz do sol. Veja então, irmãos, que abatimento de alma, depressão de espírito é um sentimento que toma mesmo os que temem a Deus. Ninguém está imune à praga do sofrimento melancólico que nos cerca, que nos abate. Como escreveu Charles Swindoll, a melancolia teima em nos forçar a nos dobrar em posição fetal e desistir. Felizmente, irmãos, Deus, através do salmista, não nos deixa assim no chão, curvados, não é? Ele nos aconselha sobre como podemos vencer esses sentimentos que muitas vezes são maiores do que nós. Ele nos mostra como superá-los ao invés de sucumbir a eles. E faz isso, irmãos, primeiro nos revelando isso. Por que a sua alma estava abatida? Nos versos 1 e 2, nós vemos que primeiramente, acompanhe aí também no slide, a alma se abate quando fica cerceada de alguns privilégios espirituais. Isso está nos versos 1 e 2, que nos dizem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Alguma coisa forçou a fuga do salmista para o deserto. Talvez fosse perseguição, a Bíblia não relata, nós não sabemos ao certo, mas seja como for, pela descrição que ele faz aqui, ele estava longe da sua casa e também ele estava longe do templo, longe do tabernáculo. Ele deveria estar na região do deserto da Judéia, um lugar desértico, isolado, pedregoso, sem vida, afastado de todos os conhecidos ali, sem acesso ao tabernáculo, sem poder cultuar ali com os irmãos. O salmista se sente longe de Deus. O salmista sente sede de Deus. Não era para ele se sentir assim, irmãos. Não era para ele sentir isso. Ele bem sabia que Deus estava com ele em qualquer lugar. A presença de Deus o cercava, o acompanhava sempre. Além disso, ele sabia também que podia adorar ao Senhor onde ele estivesse e sob quaisquer circunstâncias, não é? Em tempos bons e em tempos maus. Ele compreendia muito bem essas coisas. Isso fica evidente pelo que ele ainda vai falar aqui na sequência do texto. Não era algo que ele desconhecia, não. Mas cerceado da bênção de estar no templo, no tabernáculo daqueles dias,
ali estava o salmista, sedento de Deus. Ele não estava certo em sentir o que sentia, mas era o que ele sentia. O distanciamento, irmãos, o isolamento de quem ele amava, produziu em sua mente, produziu no seu íntimo algo inesperado. Tudo começou a ficar desencaixado, tudo fora de lugar. E eu repito, não era que Deus estava ausente, e não era que o salmista não sabia disso. Ele sabia que Deus continuava presente. E não é também que os sentimentos do salmista estavam certos, não estavam. É que a percepção dele é que estava alterada. Tanto que ele se identifica aqui, você percebeu, não é? Como a corça sedenta em busca de água. Com um animal se esforçando para matar a sua sede num lugar onde isso seria muito difícil, num lugar seco, árido, sem vida. O salmista cria que Deus pode ser buscado e achado em todos os lugares. Tanto é que ele está falando com Deus aqui. Ele está se dirigindo a Deus aqui. É um hino, é uma oração musicada, né? Os salmos que eram cânticos. A questão, no entanto, é que ter sido forçado a estar distante dos irmãos, isso o deprimiu, isso o abateu. Fica ainda mais evidente o porquê quando nós consideramos quem eram os filhos de Corá. Vamos lembrar que esse salmo não é escrito por Davi, não é? Foi escrito pelos filhos de Corá. O autor é identificado como sendo integrante desta família de Corá. Segundo o relato de Moisés, irmãos, eles eram bisnetos de Levi. Então, eram também levitas. Os coraitas trabalhavam como peritos no tabernáculo. Eles eram guardas das portas do tabernáculo. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, nos diz isso. Além de serem os responsáveis também pela música. Eram cantores ali. Cantavam as portas do tabernáculo, ao mesmo tempo que cuidavam ali das portas, não é? Então, irmãos, quando se viu forçado a não poder mais fazer aquilo para o que eles nasceram para fazer, foram separados para fazer. Quando ele se viu cerceado disso, ou seja, do trabalho ali no tabernáculo, veio então o abatimento. A alma dele se encheu de tristeza quando se viu cerceada dos privilégios espirituais, quando ele se viu forçado a deixar práticas que sempre lhe trouxeram alegria e sempre o levaram para perto de Deus. Com certeza, Deus queria lhe ensinar lições preciosas com tudo aquilo. Não há dúvida, mas longe do tabernáculo. Era assim que ele se sentia. Você hoje, e na conjuntura atual, se sente assim? É esse o sentimento que invade o seu coração, que aperta sua garganta neste momento que temos vivido? Por um lado, eu quero lhe dizer que é muito bom que seja assim, viu? Todo verdadeiro discípulo de Cristo tem que ter mesmo desejos como esse. Desejos santos de estar com os irmãos. Tem mesmo que sentir falta disso, de servir a Deus no serviço do templo. Mas é claro, existe o outro lado disso também. E o salmista demonstra que ele estava sucumbindo a isso. É que o distanciamento social não pode representar prejuízo na comunhão com Deus. Eu quero dizer isso de novo, irmão e irmã. O distanciamento social, as regras que vieram com isso, não é? Fruto desta pandemia, isso não pode representar prejuízo na nossa comunhão com Deus. Senão, fica evidente que a nossa fé é uma fé restrita a um ambiente. É uma fé de gueto, restrita a um único lugar. Veja um perigo disso. O salmista corria um grande perigo espiritual, irmãos. Feita essa ressalva, e eu creio que é importante de ser feita, é possível sim a alma se abater se alguns privilégios espirituais não podem mais ser desfrutados. Agora, pode se abater, não ser destruída. Abatidos, não destruídos.
Em segundo lugar, irmãos, nós verificamos também que a alma se abate quando se sente abandonada por Deus. Os versos 3, 9 e 10 nos mostram isso claramente. Verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Versos 9 e 10: digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Irmãos, pior do que se sentir privado de alguns privilégios espirituais, é sentir que Deus nos largou sozinhos, né? Observe que, distante do local de adoração, o salmista está cercado por incrédulos, ou seja, ele não está sozinho completamente. Mas ele tem ao seu redor não gente de fé, mas descrentes, que o provocavam com um desafio mordaz, né? Dizendo, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus nesse momento? E esses deboches, irmãos, devem ter causado muita dor ao salmista, a ponto dele repetir a mesma expressão 2 vezes nesse salmo tão pequeno, né? Por que hei de andar eu lamentando, ele diz, porque me insultam dizendo e dizendo. Essa expressão é uma referência a algo que se repetia, né? Estão sempre me dizendo, todos os dias eles vêm com essa ladainha, cadê o seu Deus, rapaz? Zombando de mim. Nos tempos antigos, irmãos, quase ninguém era verdadeiramente ateu. Hoje em dia, infelizmente, nós encontramos muitos, não é? Muitos, pelo menos, que se dizem assim, né? Que se declaram assim, ateus. Naquela época, principalmente no Velho Testamento, quase ninguém era adepto do ateísmo. O primeiro tipo de ateísmo, conforme nós o conhecemos, veio tempos depois com a filosofia grega. Então, a provocação não partia de gente ali que achava que Deus não existia. O que os incrédulos buzinavam na cabeça do salmista é que esse Deus, o Deus dele, o havia abandonado. É como se eles estivessem dizendo assim, onde está o seu Deus, o Deus que você vive falando dele, quando você mais precisa? Onde está o seu Deus agora? Olhe para os nossos deuses aqui, não é? Por que você não faz uma troca inteligente? E de tanto ouvir aquilo, o salmista começou a até acreditar. Onde está o meu Deus que não faz nada, que não age? Por que o Senhor fica em silêncio? A alma se abate, irmãos, quando se sente assim abandonada por Deus. Notem que não era essa a realidade das coisas, não é? Porque Deus nunca abandona o servo dele. Nós cremos nisso, nós confessamos isso, nós experimentamos isso. Portanto, mais uma vez, o que temos aqui é que a percepção do salmista é que estava turvada, é que estava desequilibrada. Mas era esse o sentimento que lhe tomava. Ele se sentia abandonado, inclusive por Deus. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que a alma se abate também quando se vive preso ao passado. Qual é a frase? O ditado, quem vive no passado é museu. Você sabe, no entanto, que esse é um grande problema, um grave problema, e é um pecado de amplas consequências. Viver preso ao passado. Olha o que temos aqui no versículo 4 do nosso salmo. Lembro-me destas coisas, disse o salmista, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O passado pode ser enorme fonte de encorajamento para o futuro, porque ainda virá, principalmente quando se consegue contar as inúmeras bênçãos de Deus ao longo da jornada até o presente, não é? Com fé, com esperança de que o melhor ainda está por vir. O problema com o passado, irmãos, é quando nós o transformamos numa verdadeira prisão, como se o melhor já tivesse passado.
como se o melhor não voltasse jamais, como se o futuro nunca pudesse ser melhor do que aquilo que já foi vivido lá atrás, como se a nossa vida, olhando daqui para o que já ocorreu, fosse aquele álbum amarelado, de fotos amareladas, quem sabe até empoeirado. Esse é o caso do salmista. Veja as palavras dele até em outras versões bíblicas. A NVI, Nova Versão Internacional, nos diz assim, o mesmo verso 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. A NVT, Nova Versão Transformadora, traz o seguinte: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Você reparou aqui que o salmista parece estar numa luta. Ele queria usar o passado para se encorajar quanto ao futuro. Sabemos disso pelo que virá nos versos 5 e 11, né? Já citamos esses versos. Ele diz: por que você está abatida, minha alma? Por que está tão triste assim? Espere em Deus, ainda vou louvá-lo, não é? Os filhos de Corá não estavam mais conseguindo fazer as mesmas coisas que eles faziam antes. Mas eles criam, eles tinham convicção de que ainda o fariam. A história da graça de Deus no passado os fazia crer na graça de Deus para o futuro, não é? Não é isso que nós vemos no verso 5? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava se referindo ao louvor com os irmãos no tabernáculo. Esse sim, irmãos, é o jeito correto de se usar o passado. O problema é que quando a alma fica abatida, nossa grande tentação é ficar lá. É nos aprisionarmos no passado, temendo o que o presente nos traz e entendendo que o futuro nunca será melhor do que o que já foi. Pior ainda, irmãos, é quando a história do passado nada traz de bom, como oferta de esperança para o futuro. Quando nós temos, quem sabe, no nosso passado, histórias de sofrimentos, de abusos, quem sabe, de maus tratos, de grandes decepções, de erros nossos, até de ressentimentos, de mal entendidos, coisas que ainda não foram devidamente tratadas, e assim por diante. Seja como for, irmãos, lembre-se sempre, a alma se abate quando se vive preso ao passado. O salmista quase que ficou assim, viu? Quase que ficou encarcerado em suas lembranças, então cuidado com isso. Até porque querer voltar ao passado, num esforço por querer retornar ao que já foi, é, além de inútil, pouco produtivo. Porque as experiências e as próprias pessoas que fizeram parte da nossa caminhada até aqui, já não são as mesmas, viu? Eu me lembro que depois de alguns anos de ter terminado o curso no Instituto Bíblico, nós fomos trabalhar de novo em Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de, num daqueles trabalhos, naquele ano, voltar ao Instituto Bíblico ali em Patrocínio. Me lembro que, enquanto estavam tendo uma reunião, numa outra sala, eu fui ali onde eu e a Tânia estivemos por 3 anos, tempo abençoadíssimo das nossas vidas. Mas algo me tomou, porque a construção era a mesma, mas algo era diferente. Cadê as pessoas? Tinham ali alunos, novos alunos, mas não era mais a nossa turma, não eram mais os meus contemporâneos. O local era igual, mas tudo mudou. Então, nós precisamos estar cientes disso, irmãos. Repito, as experiências e as próprias pessoas já não são as mesmas. Como ficar preso lá no passado, então? Repito também, podemos até retornar aos mesmos lugares e recordar do que ali foi vivido, mas as circunstâncias são outras hoje. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma referência ao céu com Deus, sim, mas isso começa já, não é? Aqui e agora. Temos vislumbres disso aqui, na caminhada com Ele, até que Ele volte. Então, irmãos, a alma se abate, sim, quando se vive preso ao passado. Em quarto lugar, o texto também nos mostra, você também tem aí no slide, que a alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. Eu acho que tem que ser dito o que eu quero dizer exatamente dessa forma. A nossa alma se abate, irmãos, quando um problema nos leva a outro e assim sucessivamente. Versos 6 e 7. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É desconcertante, para dizer o mínimo, enfrentar um problema e se ver em queda livre noutros problemas ainda maiores, decorrentes uns dos outros, né? E esse era o caso do salmista aqui. Um abismo estava chamando outro abismo na vida dele. Irmãos, o salmista estava lá no extremo norte de Israel. E é interessante, irmãos, isso, porque ali é onde nasce o Rio Jordão. E eu fui vasculhar isso na internet e achei alguns vídeos muito interessantes, brasileiros que foram ali, que filmaram ali. E eles filmaram então a nascente. O que vemos na filmagem não é nada que não encontramos aqui, é verdade. Mas por lembrar destas palavras do salmista, comparando o que estava acontecendo com ele, ali com o que acontece na nascente, irmãos, isso fez tanto sentido. Repito, ele estava no norte, extremo norte de Israel. Ali nasce o Rio Jordão. Isso fica nas cataratas do rio Banias. Resultante do degelo do monte Hermon, o Jordão nasce ali, ele vai descendo através de uma enorme escada natural, é assim mesmo, cheia de limo. Daí essa expressão, um abismo chama outro abismo. A imagem, então, é a do salmista tentando atravessar aquele rio, mas ele escorrega. Ele vai se batendo, e ao se dar conta de estar no fundo das águas, e nas cascatas, aliás, catadupas são cascatas, cachoeiras. Ao estar ali, ele se lembra da condição vivida por ele tantas vezes, não é? Escorregando ali, correnteza abaixo, um abismo após o outro, indo cada vez mais profundo, enquanto ondas e correntezas passavam sobre ele. Era essa sensação que ele tinha agora no deserto. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. Um choro que nos leva a outro, uma dor a outra, uma crise a outra, uma enfermidade a outra, um desespero a outro ainda maior. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema. É o tal do dia mau. Você já deve ter lido sobre isso no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É o dia mau citado pelo apóstolo Paulo. Efésios 6,13, ele diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, quando? No dia mau. Veja, irmãos, que o apóstolo fala de um dia mau, e o contexto é o de estarmos prontos para a luta contra as forças espirituais do mal. O dia mau não é apenas um dia de 24 horas. Podem ser períodos, longos períodos, tempos de maiores dificuldades em nossas vidas. O dia mau pode surgir das ciladas do diabo, pode vir das estratégias infernais que visam nos derrubar. E Paulo fala de resistência aqui. É interessante porque ele diz que nós precisamos nos revestir para resistir. Nos revestir da armadura de Deus. O que é isso, né? Irmãos, das armas que Deus nos dá em Cristo. De tudo aquilo que Cristo representa e opera em nós. É como se Paulo estivesse dizendo, nesta luta, no dia mau, não use as suas próprias armas.
Use as armas de Deus. E tem que ser assim, irmãos, para que possamos estar firmes mesmo neste momento, nesses períodos, mesmo no dia mau. E Paulo completa aquele texto dizendo: e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que o dia mau é uma realidade, né? Inegável realidade. Épocas em que passamos de um problema para outro, quase que somos jogados daqui para lá, e antes mesmo de resolver um problema já temos que lidar com outro e com outro. O dia mau é uma realidade. Mas em segundo lugar, nos revestindo e resistindo com as armas do céu para nós podemos vencer tudo e ainda permanecer inabaláveis. A alma se abate quando um problema nos leva a outro problema e assim sucessivamente. A alma se abate no dia mau, nos abate, não nos destrói. Irmãos, há tanto mais que nós poderíamos dizer sobre os motivos para o abatimento da alma, para a depressão do espírito. O próprio Spurgeon, já citado, ele enumerou aos seus alunos, nesse livro que eu já recomendei, Lições aos meus alunos, ele enumerou ali várias causas. Ele falou do simples fato de sermos seres humanos. Causas do abatimento da alma. Ele enumerou também doenças físicas, cansaço físico e mental, hábitos sedentários, peso da responsabilidade sobre os ombros, períodos de grandes sucessos. Olha que interessante, irmãos. Períodos de grandes sucessos. Geralmente períodos de conquistas são seguidos na nossa vida de momentos de profundo abatimento. Se você não reparou ainda, abra os olhos, enxergue isso. E Spurgeon, olha, há tantas décadas, séculos atrás, ele já pontuou isso. Tudo sendo causas possíveis de abatimento de alma. Lloyd Jones, que foi o médico e o conselheiro pessoal da rainha da Inglaterra, além de pastor, ele era médico. Lloyd Jones, no seu livro Depressão Espiritual, ele tratou como causas para o abatimento outras coisas. Ele falou do próprio temperamento, que alguns são mais propensos à depressão que outros. Ele falou de condições físicas, de ataques satânicos, sim, e até mesmo da incredulidade. Talvez você tenha algumas coisas pessoais para acrescentar aqui, para adicionar a essas listas. Uma grande decepção na sua vida, sonhos frustrados, algum fracasso pessoal, ou algo que você ansiou tanto, obteve, mas agora você viu que não era tudo aquilo. O fardo de envelhecer, quem sabe. Enfim, irmãos, a lista pode ser bem extensa, mas nós precisamos prosseguir. E o primeiro passo é esse: verificar por que estamos abatidos. Quais as causas, quais os motivos. Se Deus permitir, nós vamos no próximo domingo retomar essa revisitação ao Salmo 42. Não é? Para ver mais coisas que aqui estão claras aqui. O salmista fala, por exemplo, qual é o estado da sua alma abatida. Não apenas os motivos que o levaram a ficar abatido. E ele fala principalmente da terapia divina para a sua alma abatida. Mas eu não posso deixar terminar sem fazer aqui algumas colocações. Primeiro, você se identifica com algumas das causas do abatimento do salmista? Você também já se abateu por estar cerceado de alguns privilégios espirituais, por se sentir abandonado por Deus, por viver preso ao que já aconteceu na sua vida, preso ao passado, por enfrentar o dia mau, quando uma crise tem na sequência outra crise e não há tréguas e os problemas se agigantam. Quanto a se sentir abandonado por Deus, volte os olhos para a Escritura. Entenda que Deus nunca nos joga fora, que Deus nunca nos lança fora, que Deus nunca larga a nossa mão. Pelo contrário, o Salmo 56:8 diz que Deus conta os nossos passos quando sofremos perseguições, que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre dele, e elas todas, as nossas lágrimas, estão
inscritas no seu livro. Você já olhou, ou melhor, já pensou nas lágrimas derramadas por esse prisma? Estão inscritas no livro de Deus. E elas foram recolhidas no odre de Deus. Na Nova Versão Transformadora nós lemos assim, o mesmo Salmo 56:8. Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. E a pergunta que pode estar aí na sua mente é, ele registra as nossas lágrimas para quê? Para o que é que você acha? Quando o sentimento de abandono vier, lembre-se do Salmo 56:8. Lembre-se de tantos outros textos da palavra de Deus. É Deus falando comigo e com você. Eu estou junto com você. É esse o sentido. Mas eu preciso falar também, por último, sobre o abatimento pela privação de alguns privilégios espirituais, né? Eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, o distanciamento e toda a mudança no nosso cotidiano, neste ano de 2020, está prejudicando a sua vida devocional? Na verdade, a minha pergunta é até outra, né? Neste contexto de isolamento, de cerceamento quanto às atividades na igreja, nesse contexto, nesse cenário, o que é que veio à tona quanto à sua vida de comunhão com Deus? Eu creio, irmãos, que essa pandemia, como todo período de crise, expôs as nossas fraquezas. Acredito, irmãos, que ao menos uma delas, uma de nossas fraquezas tem ficado muito evidente. É a falta de vida devocional. Já falamos hoje que é possível abater-se por estar cerceado de alguns privilégios espirituais, como ir ao templo, né? Ali era o tabernáculo. É verdade, irmãos, que estar reunido com os irmãos é algo muito importante na vida e na caminhada cristã. É verdade que estar junto com os irmãos, cultuando a Deus lado a lado, é uma experiência única que realmente faz falta. No entanto, será que esse abatimento seu não se deve ao fato de que nós já nos habituamos apenas a receber, apenas a mastigar o que é preparado? Será que esse abatimento não é resultado de termos acostumado com as coisas do templo? Quem sabe até de termos sido ensinados desde a conversão de que a vida cristã é resumida ao que acontece debaixo das paredes da igreja? Será que não é? De termos transferido para o templo o que deveria acontecer todos os dias conosco? Será, irmãos, que a nossa melancolia não deriva de uma visão equivocada do que é comunhão com Deus? Será que sempre pensamos erroneamente que a vida com Deus é vivida no templo e só lá? Precisamos reforçar, então, e escorar a nossa vida devocional. Como diz o reverendo Elben César, práticas devocionais são exercícios de sobrevivência e plenitude espiritual. Eu fico fascinado por essa expressão. Ou seja, o que você ouve aos domingos, o que é compartilhado pela liderança da igreja é muito importante, não há dúvida, mas nós precisamos individualmente ir à fonte. Cultivar a nossa comunhão com Deus. São verdadeiros exercícios de sobrevivência, diz o reverendo Elben. Exercícios de sobrevivência espiritual. Vejam até como ele, Elben César, já falecido, Deus o chamou há pouco tempo. Veja como ele nos fala sobre a leitura da Bíblia, por exemplo. Uma prática devocional básica, o estudo da palavra de Deus. Veja aqui no slide, ele diz: a prática da leitura da palavra de Deus é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar. A arte de enxergar a riqueza toda que está atrás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto e de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos atraentes, através de uma leitura responsável e do auxílio do Espírito Santo.
Vejam também, irmãos, o que o próprio reverendo Elben nos fala sobre a prática da oração. As duas são básicas, né? Da leitura, estudo bíblico e a oração. Veja aí, ele diz: a prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e de se colocar na presença do próprio Deus em espírito por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda liberdade através da palavra audível ou mesmo silenciosa. O propósito da oração não é tornar Deus ciente de nossa dor e de nossa necessidade. A oração, continua dizendo ele, é um instrumento pelo qual confessamos duas coisas ao mesmo tempo: a estreiteza de nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus. A prática da oração é um dos mais extraordinários meios de graça de que o homem pode dispor. E ele termina dizendo o seguinte: a oração é a outra via da comunhão com Deus. Reforce a sua vida devocional. Eu creio, irmãos, firmemente, que muito do nosso abatimento nestes dias se deve à ausência de vida devocional. De não sermos alimentados todos os dias pela palavra de Deus. De estarmos ali com a boquinha aberta esperando para receber e só. Pela graça de Deus, Deus manda o alimento, viu? Ainda mais em nossos dias. Redes sociais, mídia. Mas, de novo, você precisa fazer a comida. Você precisa ir lá e escavar nas riquezas do texto sagrado. E isso não é algo obtido só no culto na igreja, ainda que o prestarmos culto na igreja nos alimente, sim. Mas isso é algo que alcançamos também na vida particular. É o alimento diário, o alimento do cotidiano, naqueles nossos momentos a sós com Deus. Reforce a sua vida devocional, repito aqui. Ou então confesse o pecado da ausência de vida devocional na sua vida. Para terminar, imagine se nós vivêssemos num tempo de exceção, num tempo de perseguição, debaixo de um regime totalitário, ditatorial, no qual não pudéssemos, por decreto, manifestar a nossa fé e nos reunir para prestar culto. Imagine só. O que seria de nós? O que seria da igreja nessa conjuntura? O que seria da nossa fé? Que Deus então nos ajude a compreender isso, irmãos, e a viver isso. Que a nossa postura seja esta, nenhuma outra. A de nos colocarmos nas mãos do Senhor, como cantamos há pouco, cheios de alegria, a cada dia, alimentados e renovados pelas práticas devocionais, não é? Porque Jesus é a nossa alegria. Ele e somente Ele, a alegria que nunca vai partir. Vamos consagrar as nossas vidas nesse momento, cantando ao nosso Senhor. Convido aqui nosso irmão Sidney, convido aqui nosso irmão Danilo, os filhos, para estarmos aqui consagrando ao Senhor nossas vidas. Vamos cantar nesse momento um cântico que há muito tempo, vários anos atrás, mais de 2 décadas já, nós entoamos aqui mesmo na Betel, lado a lado, eu e Sidney, e outros irmãos. Jesus é tudo. Cantemos então, irmãos. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho
Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Só a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos, convido o presbítero Elinho que nos dirija ao Senhor nesta oração de consagração. Oremos. Que maravilha, meus irmãos. Eu saúdo a cada um nesta noite que nos assiste, na graça e na paz do Senhor Jesus. E que coisa linda ouvir um cântico desse tão maravilhoso, onde reforça no nosso coração que Jesus é tudo que eu tenho, tudo que você pode ter também. Curve a sua fronte. Vamos falar com esse Deus vivo, com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós te glorificamos nesta noite maravilhosa, Senhor, onde mais uma vez tivemos o privilégio de estar na Tua presença, Senhor, e de ser agraciado com essa palavra
maravilhosa, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Pai, nos ensina cada vez mais te buscar. Nos ensina, Senhor, cada vez mais ter a certeza de que quando nos abatermos, ó Pai, não adianta buscar em nada, porque tudo que podemos ter, com certeza, Senhor, vem de Ti, deverá vir de Ti para a nossa vida, Senhor. Por mais perseguidos que nós possamos ser, Senhor, nós não seremos abatidos ou destruídos, Senhor. Por mais que estejamos, ó Pai, passando por esse momento de turbulência na nossa vida, Senhor, a tranquilidade, a calma, a paz, nós só podemos buscar em Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, coloca isso no nosso coração, nos exorta, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que não há nada, e conforme também cantamos agora, Senhor, o nosso tesouro não está aqui nessa terra, mas o nosso tesouro, Senhor, está na mansão celestial, junto de Ti, Senhor. E é isso que nós devemos buscar aqui, desde já, a partir de agora, Senhor. E que não deixemos para depois, ó Pai. Senhor, obrigado mais uma vez por tudo, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós consagramos a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, ó Pai, o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. O Senhor tem nos provido, Senhor, daquilo que necessitamos, ó Pai. E o Senhor sabe exatamente o que cada filho Teu precisa, Senhor. O Senhor muitas vezes, Senhor, o Senhor não nos dá o que nós queremos, mas o Senhor nos dá exatamente, Pai, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Honra e louvor a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, ó Pai, com o coração alegre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, meu Pai. Amém. E agora, irmãos, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo do Senhor conosco estejam em todo o tempo, conosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão e irmã. Um fraterno abraço, uma semana abençoada.